Bom dia, professores. Bom dia, professor Maurício, avaliadores. Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui para apresentar o meu relatório parcial do projeto desenvolvido entre 2021 e 2022. Meu nome é Rafael Batista Moraes e meu orientador foi Maurício Beltrão. O título do projeto é Estudo de Sistemas de Conexão de Fontes Chaveadas através de modelos matemáticos com foco em estabilidade e conteúdo harmônico. A apresentação ela será mostrada da seguinte forma: introdução, objetivos, a metodologia, os resultados obtidos até o momento, o cronograma de atividades e, por fim, os agradecimentos. Bom, vamos à introdução. Instabilidade de sistemas pode ocasionar mau funcionamento de conversores estáticos ou até mesmo má qualidade de energia injetada à rede elétrica. Então deve-se fazer um estudo preliminar ou prévio dessa instabilidade por meio de chamada de critério de Nyquist. Esse critério ele se baseia em relação às impedâncias do conversor estático com a rede. Então, esse modelo ele é bastante interessante, visto que não precisa ter um estudo muito complexo em relação às partes internas do conversor, como por exemplo o projeto de controle. Apenas o detalhamento é o trabalho assim físico em relação à modelagem do conversor em si, né? Então, essa metodologia do estudo de estabilidade ele se baseia em relação a essa equação aqui, que é G vezes H, que é chamada de ganho de malha menor. Que esse ganho de malha menor é a razão entre a impedância lado fonte e lado carga. Então, a partir dessa razão entre as impedâncias do modelo, é determinada a estabilidade do sistema, que vai mostrar em que pontos de operação o conversor apresentará uma certa instabilidade. O objetivo geral é analisar a estabilidade de fontes chaveadas, os conversores, a partir de modelos matemáticos que caracterizam o comportamento do sistema analisado, ou mesmo próximo do sistema chaveado. E o objetivo específico é determinar o modelo matemático desse conversor, utilizar esse modelo para estudar a estabilidade do sistema utilizando o critério de Nyquist em relação às impedâncias e, por fim, aplicar vários parâmetros de simulação e ver em que pontos, em que regiões de operação o conversor apresenta a instabilidade. Bom, em relação à metodologia, temos aqui, por exemplo, um sistema como um todo. Esse sistema é subdividido em subsistema lado fonte, subsistema lado carga. Então, o objetivo é determinar a impedância desse subsistema fonte e a impedância do subsistema carga. Após obtido essas duas impedâncias, lado fonte e lado carga, é aplicado o critério de estabilidade de Nyquist nesse ganho de malha menor, que é a razão entre as impedâncias. Aqui temos, por exemplo, o conversor boost alimentando uma carga de potência constante, que é chamada de CPL. Então, o objetivo agora é fazer uma modelagem matemática para obter a impedância lado fonte, que é essa parte aqui de conexão, e o lado carga. Então, a partir de leis de Kirchhoff, determina-se as variáveis de estados desse conversor. A partir desse espaço de estado é obtido a função de transferência chamada de ZS. Esse ZS é a tensão de saída sobre a corrente de saída. E também temos que ter a impedância lado carga, que por ser uma carga chamada CPL, né, que é a potência de carga de potência constante, simplesmente a impedância é a potência da carga sobre a tensão ao quadrado. Então aqui temos o ganho de malha menor desse sistema como um todo. Então o objetivo aqui então agora será
aplicar o critério de estabilidade para verificar em que regiões o conversor apresenta uma certa instabilidade. Aqui, por exemplo, temos duas regiões de operações que foi utilizando uma potência de 30 watts, que é essa menor região, e uma potência de 50 watts, que é a região maior. Então, foi observado que quando se coloca uma potência de 30 watts, o contorno não engloba esse ponto -1, que é a região crítica. E quando temos uma potência de 50 watts, essa curva ele vai englobar esse ponto -1. E a partir do critério de estabilidade, podemos concluir que o sistema será instável para uma potência de 50 watts. Aqui, por exemplo, temos a simulação do conversor boost, desse diagrama aqui. Então, a partir da simulação, observamos que para a potência de 30 watts o sistema continua estável. Para uma potência de 50, o sistema ainda está estável. E quando se colocou uma potência de 50 watts, o sistema apresenta uma certa instabilidade. Esse gráfico aqui é em relação à tensão e o gráfico aqui em relação à corrente do conversor. Então, aqui temos a modelagem matemática do chamado retificador trifásico bidirecional. Então, a primeira coisa a se fazer é obter o modelo matemático em relação visto a partir da entrada CA, que é essa parte aqui. Então, o modelo matemático é obtido a partir das leis de Kirchhoff nessa primeira malha das tensões. Então, aplica-se logo em seguida a transformada de Park, que vai resultar em tensões em quadratura e em eixo direto. Então, podemos isolar as correntes dessa equação que será obtida lá na modelagem e chegamos a essa equação aqui, que é a equação modelo matemático visto a partir do lado CA. E o modelo matemático visto a partir do lado CC é desenvolvido utilizando um circuito equivalente de fontes de corrente, que foi uma modelagem desenvolvida a partir desse professor aqui, chamado Bourgogne, em 2001. Essa modelagem aqui ela não foi simulada, ela será simulada no desenvolvimento do relatório final desse projeto. Então, os resultados obtidos foram o seguinte: a partir da simulação e do modelo matemático do conversor CCCC, podemos observar que o sistema se tornou instável em uma determinada potência. Isso foi verificado tanto usando o critério de Naixe, que é obtido a partir da modelagem matemática do conversor, quanto da simulação do circuito chaveado, para poder validar o que foi desenvolvido a partir da modelagem matemática. Então, uma certa desvantagem desse método é que você deve analisar vários pontos de conexão daquele conversor, lado fonte e lado carga. A partir desses vários pontos de conexões, podemos verificar em que regiões de operação o conversor apresentou uma instabilidade, certo? Então, portanto, observando aquela simulação do conversor CCCC, podemos concluir que esse método apresentou um resultado satisfatório. Bom, em relação ao cronograma, o mês de abril foi designado para determinar a impedância do inversor. O mês de maio será para aplicar o critério de Naixe para o inversor e retificador trifásico. O mês de junho será aplicar vários parâmetros de simulação a partir de injeções de correntes harmônicas e verificar em que situações aquele conversor, que pode ser inversor, retificador ou conversor CCCC, apresenta uma certa instabilidade. E por fim, elaborar o relatório final no mês de julho. Bom, eu tenho a agradecer ao professor orientador, que foi o Maurício, e agradeço também a CNPq.